Fala pessoal, beleza? Aqui é o João e sejam bem-vindos ao meu vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer esse consultador de CEP utilizando HTML, CSS e JavaScript. Nesse vídeo aqui eu estou usando uma API chamada ViaCep. Eu vou deixar o link dela para vocês aqui na descrição. Aqui no site do ViaCep tem um exemplo de como ela funciona. Eu vou clicar aqui no link para vocês verem. Basicamente, é essas informações que o JavaScript vai puxar quando a gente fizer a vinculação do código com o link. Vai puxar a informação do CEP, da rua, complemento, bairro, cidade, o estado. E lá dentro do código a gente vai fazer uma filtragem das informações que a gente quer que apareça aqui na tela para o usuário. Eu vou mostrar como o projeto funciona para vocês. Eu vou copiar esse CEP aqui da Praça da Sé e vou colar aqui no nosso projeto. Insiro o CEP, vou inserir no campo e vou clicar no botão consultar. Vai aparecer para o usuário aqui a rua, o bairro, a cidade, o DDD, o estado. Se o usuário não escrever o número com 8 dígitos e clicar em consultar, vai aparecer aqui para ele, CEP inválido, tente novamente apenas com números. Aí, se ele inserir o CEP, vai aparecer aqui corretamente. Beleza? Para a gente poder fazer esse código, eu vou fechar aqui o Google, vou fechar isso aqui também, e vou lá para o Visual Studio. Primeiro eu vou criar um arquivo aqui, .html, um arquivo .css, você pode colocar qualquer nome para os arquivos, mas no final tem que ter o ponto do tipo do arquivo, e um arquivo .js. Primeiro eu vou escrever aqui HTML5 para puxar as funções básicas do HTML, as tags, né? E no título eu vou colocar aqui API ViaCep. Vou dar um Ctrl S para salvar e vou executar com o Google. Já trocou o título aqui do nosso documento e eu já tinha deixado aqui instalado uma imagem que a gente vai usar como ícone, né? Vou colocar aqui como favicon. Vou escrever aqui link favicon, vou substituir aqui o href que vem padrão, eu vou colocar o nome da imagem, que está mapa.png. Vou dar um Ctrl S, ó, já atualizou lá. Vou vincular o nosso arquivo HTML com o CSS, vou escrever link:/CSS, vou dar um Ctrl S para salvar. Segurando o Ctrl no teclado, eu vou clicar aqui no nome do arquivo, ó, tá funcionando, tá vinculado corretamente. E agora eu vou vincular o arquivo HTML com o arquivo JavaScript. Se vocês assistiram os outros vídeos, provavelmente vocês viram eu colocando o script aqui embaixo no body. Eu estava fazendo isso porque a página, o navegador vai carregar primeiro o HTML e deixar o script para carregar por último. Hoje eu vou fazer diferente. Aqui dentro do metadados eu vou colocar a tag script, vou colocar src, né, o direcionamento, vou colocar script.js e aqui ainda dentro da tag script eu vou escrever o comando defer para que o navegador carregue o HTML e o CSS e deixe o script como a prioridade baixa, né? Tipo, vai carregar por último. Vou dar um Ctrl S para salvar. Segurando o Ctrl, eu clico aqui em script.js e está correto também. Primeiro, eu vou fazer a estrutura do nosso site. Vou colocar aqui dentro do body, que dentro do body fica tudo que o usuário consegue ver. Então, eu vou colocar aqui API ViaCep. Top, vou mudar aqui o título. Vou colocar maiúsculo. Aí, beleza? Vou colocar uma div com o id form. E dentro dessa div, eu vou colocar uma label escrito insira o CEP aqui. Na linha de baixo eu vou colocar um input do tipo número com o id CEP. Esse dcep a gente vai utilizar para fazer a vinculação do código no JavaScript com a caixinha de texto, tá? Autocomplete eu vou deixar off para não ficar dando sugestões. E vou fechar aqui a tag. Vou dar um Ctrl S, ó,
e já está aparecendo aqui o botão do input, o campinho do número, né? Vocês percebem que eu coloquei aqui o autocomplete off, então se eu clico aqui, não aparece a sugestão de CEP, né? Então, por exemplo, o meu CEP não está aparecendo aqui para vocês. Vou colocar também aqui um botão com o ID btn e vou escrever aqui consultar. E embaixo dessa div, eu vou criar outra div com o ID resultado. Esse ID resultado a gente também vai usar no arquivo .js. Aqui dentro da div, eu vou colocar uma tag de parágrafo, escrito seu resultado aqui. Basicamente, essa é os elementos que a gente vai usar na nossa página. Agora a gente vai fazer uma estilização, né, para que ela fique aqui no meio, mudar a corzinha do botão, tirar essa bordinha aqui, deixar tudo em negrito. Então vamos lá. Primeiramente eu vou remover a margem do nosso arquivo. Agora ficou tudo grudadinho aqui. E também vou remover o padding. O padding é o espaçamento dentro do elemento. Ó, vocês podem ver que agora quase não tem distância entre a escrita do botão e a borda dele. Vou colocar aqui também a tag, uma fonte family sans serif. E agora a gente vai começar a mexer dentro do body. Primeiro eu vou colocar uma altura na nossa página de 100 VH. Vou colocar um display flex. E por padrão, o display flex ele vem com flex direction row, que é o direcionamento em linha. Vou colocar aqui o flex direction column. Vou colocar um justify content center. Na verdade, eu não vou colocar um justify content, eu vou colocar só o align item center, para ele ajustar na horizontal, e vou colocar um margin top de 10%. Ó, agora ficou top. Vou colocar a nossa tag label e o P em negrito. Para isso eu venho aqui no CSS, coloco a tag label, vírgula, P. Está selecionando as duas tags. Vou colocar o font weight bold. Na nossa tag input, que está com o ID de CEP, eu vou colocar uma margem de 50 pixels aqui em cima, né, do input para cá vai ficar 50 pixels. Para o lado direito, 10 pixels. Para baixo, 50 pixels. E para a esquerda, 10 pixels. Deu um espacinho. Na verdade, acho que ficou muito. Eu vou colocar 30 pixels. Então, Ctrl S para salvar. Vou remover essa borda que fica quando a gente clica, que é o Outline None. A borda eu vou colocar 2 pixels Solid Black. E vou colocar um border, um raio na borda, um border radius de 3 pixels, para ter um arredondamentozinho aqui. Vou colocar um padding, um espaçamento dentro da caixinha do número, de 10 pixels. Acho que tá top por enquanto. Na verdade, eu vou remover o negrito do label. Vou deixar só no P. Aí, beleza. Aqui eu acho que vou deixar um pixel. Agora a gente vai começar a alterar o nosso botão. Vou colocar aqui o ID, né, que a gente chama com a hashtag btn. Vou colocar um padding de 12 pixels e um border none. Vocês percebem que fica mais ou menos do mesmo tamanho, né? Aqui está com padding de 10 pixels, mais 1 pixel de borda. Então eu vou colocar aqui no botão um padding de 11 pixels, para ficar mais ou menos proporcional ao tamanho. Vou colocar um background color green, um pouquinho mais claro.
Vou colocar um color white e um text transform uppercase para ficar maiúsculo as letras aqui dentro. Vou colocar em negrito. E também vou colocar aqui um raio na borda, né? Para ficar um pouquinho mais arredondado, vou colocar 3 pixels também, igual a nossa caixa de texto. Beleza? Também vou colocar um hover no botão, para quando a gente passar o mouse em cima dele, ele fica um pouquinho mais claro. Ó. Background color, vou colocar aqui green. Só que eu vou alterar aqui clicando na caixinha de texto, ó, vou deixar bem clarinho. Ó. Aí a gente passa o mouse em cima e muda a cor. Vocês percebem que quando eu passo o mouse em cima aqui do consultar, a setinha continua a mesma coisa, né? Eu vou colocar aqui um cursor pointer. Ó, aí fica a mãozinha para cima. E também vou colocar uma transição, porque vocês percebem, quando eu passo o mouse em cima, ele está meio seco, né? Muda de cor meio seco. Eu vou colocar uma transição para deixar um pouco mais fluido. Então eu vou colocar um transition de 0.25s. Ó, agora ficou melhor, né? Beleza, basicamente o nosso projeto está pronto. Agora a gente precisa dar vida para ele, porque se eu tentar colocar um CEP aqui, ele não vai acontecer nada. Ó. Se eu colocar qualquer coisa, não acontece nada. Agora a gente vai lá para o nosso arquivo .js e vai começar a dar vida para ele. Primeiramente, nós vamos criar uma função que vai chamar consulta endereço. Vou colocar aqui um parênteses. Aqui dentro do parênteses na função vai uma variável, mas a gente não coloca aqui nessa função. E vou colocar aqui um alerta. Função funcionando. Vou dar um Ctrl S para salvar. E vou chamar essa função aqui embaixo. Quando eu chamar essa função, vai aparecer aqui na nossa tela um alerta. Bom, era para aparecer. Porque nossa função não está funcionando. Porque não existe o comando alerta, né? É alert. Ó. Função funcionando. Beleza. Então eu vou atribuir essa função ao nosso botão de consulta. Vou vir aqui no nosso botão, vou escrever onClick. Quando eu clicar no botão consultar, vai chamar a função consulta endereço. Então, ó, se eu clicar aqui em consultar, ó, ele chama a função. Certo? Agora eu vou apagar aqui a função, o alert dentro da nossa função. Vou apagar também essa chamada aqui. E vou começar a criar um mecanismo que vai funcionar aqui dentro. A gente já tem o ID do CEP, porém, a gente precisa colocar aqui uma variável do CEP que vai receber o valor que o usuário vai inserir. Ou seja, o JavaScript precisa entender que o usuário está inserindo um CEP, literalmente um CEP. Para isso, eu vou escrever aqui dentro da função let, que é o tipo da variável, CEP, é o nome da variável, igual a document, que é o arquivo HTML, ponto pegar elemento por ID, vou abrir parênteses, vou colocar aqui uma aspa simples e vou colocar o ID que a gente colocou lá na nossa caixinha de texto, né, que é o CEP. E no final eu vou colocar aqui um ponto value para pegar o valor que o usuário inseriu no CEP, né? Vou colocar aqui um ponto e vírgula. Embaixo eu vou colocar uma outra variável. Eu vou colocar aqui uma condição, que é, se o usuário inserir um número que seja diferente de 8 dígitos, se ele inserir o CEP faltando um dígito, né, faltando um número, inserir alguma coisa errada, para aparecer uma mensagem aqui para ele. Para isso eu vou colocar aqui, se o CEP ponto length, que o length ele conta o número de caracteres. Então, se os números das caracteres do CEP forem diferente de 8, esse aqui é um operador, né, que indica diferente. Se o CEP for diferente de 8, eu quero que apareça uma mensagem na tela, no document.element
by getElementById resultado, eu vou colocar um ponto innerHTML igual a, eu quero que apareça aqui a seguinte mensagem, CEP inválido, por favor, tente novamente inserindo 8 dígitos. Então, se o usuário vir aqui e colocar 1, 2, 3 e clicar em consultar, vai aparecer essa mensagem aqui para ele, CEP inválido. Por favor, tente novamente inserindo 8 dígitos. Eu posso colocar aqui um asterisco no final e um asterisco no começo, né, para ficar um pouquinho mais bonitinho. E a gente consegue mudar a cor dessa mensagem que aparece. A gente pode colocar um vermelho aqui para deixar um pouco mais chamativo. Para isso, eu vou colocar aqui uma tag P. E dentro dessa tag P, eu vou fazer como se a gente estivesse fazendo uma estilização dentro da tag. Como aquele style igual, aí eu coloco aqui color, red. A gente vai colocar exatamente esse comando aqui dentro do nosso texto no JavaScript. Vou dar um Ctrl S para salvar, ó. Tá aqui, abre a tag P, estilo igual a cor é igual a vermelho. E agora se eu escrevo aqui 1, 2, 3 e clico em consultar, ó, aparece escrito em vermelho, CEP inválido, por favor tente novamente inserindo 8 dígitos. Beleza? Agora a gente vai fazer a parte que vai importar todos os CEPs para dentro do nosso projeto. Para isso eu vou colocar aqui uma função que já vem criada pelo sistema, que chama fetch. Essa função ela vai ser responsável por importar o link da API. Então aqui dentro do fetch eu vou colocar o link via cep.com.br/ws, dentro vai o cep /json/. Vou copiar e colar. E aqui dentro do link tem que ter o https://. Beleza? No começo e no final do link tem que ter uma crase. Eu vou colocar uma crase. Essa crase ela serve para a gente poder colocar uma variável aqui no meio do link. Vocês percebem que automaticamente ela já está importando um CEP padrão aqui, que é o CEP da Praça da Sé. Porém, eu quero que quando o usuário coloque o CEP dele, a API busque o CEP com o valor que o usuário inseriu e traga para o nosso código. Para isso eu preciso colocar a variável CEP aqui dentro do link. Então vou escrever aqui CEP. Porém, vocês percebem que o CEP está fazendo parte da string. Então eu vou colocar umas caracteres aqui, que é uma caractere de $, um cifrão, mais o abre e fecha chaves. E dentro do abre e fecha chaves, eu vou escrever aqui a nossa variável do CEP. Então, quando o usuário inserir aqui, vai ser como se ele tivesse vindo aqui no Google e colocando o próprio CEP dele. Beleza? Agora, essa função ela já está importando o link do CEP. Depois, a gente precisa explicar para o nosso código que ele deve importar todo o conteúdo que está dentro desse link. Para isso, eu vou colocar um método que se chama .den. Depois que o fetch importar o URL, eu quero que você traga o conteúdo. É assim que eu vou chamar essa resposta, né? Essa variável. Eu vou colocar uma setinha com o igual e o maior e vou abrir chaves. Depois que você importar o conteúdo, eu quero que você me mostre o conteúdo, retorne o conteúdo, no formato .json. E no final eu coloco um parênteses. O .json, ele é como se fosse um tipo de arquivo, né? Ele é um tipo de comunicação que o nosso código faz com a API. É nesse formato .json.
eles estão se comunicando aqui, ó, no ponto .json. Ele está trazendo o conteúdo no formato .json. É assim que o código está entendendo que isso aqui é um conteúdo. Depois, eu quero fazer uma filtragem para que de todos aqueles conteúdos que mostrem aqui, a gente pegue o endereço. Então, eu vou colocar aqui .dem e dentro eu vou colocar endereço. Vou colocar aqui mais uma setinha. Vou colocar uma setinha e vou abrir chaves. Aqui dentro do abre chaves, a gente vai colocar um document. Opa, isso aqui não é uma setinha. Vou colocar o sinal de igual e maior, né? Document.get element by id. E agora a gente vai fazer com que o endereço apareça aqui na tela, na div do resultado, né? Aqui, ó, na div que a gente declarou aqui embaixo. Eu quero que o endereço apareça aqui embaixo. Para isso, eu vou colocar document.getElementById. Dentro do parênteses, eu abro aspas e coloco o id da div. Resultado. Eu vou colocar o .innerHTML igual. E em vez de colocar aspas, para que a gente não ficar fazendo aquele jeito que é rua mais, aí coloca a variável mais string de novo. Para a gente não ficar fazendo isso, eu vou colocar uma crase. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Eu vou colocar uma crase. Dentro da crase é onde a gente vai escrever o texto. Rua, 2 pontos. E assim como a gente fez aqui no link, eu vou colocar o símbolo do dólar e o abre e fecha chaves. E aí, aqui dentro, eu vou importar o endereço. Então, eu vou colocar aqui endereço ponto logradouro, porque eu quero importar a rua. Então, logradouro. Vou dar um Ctrl S para salvar e vamos ver se está funcionando lá no nosso projeto. Vou copiar aqui e ó, importou aqui a rua Praça da Sé. Porém, vocês percebem que o texto ele não está em negrito, como a gente declarou aqui, ó, que tudo que for P, eu quero que fique em negrito. E aqui não está em negrito. Então, no começo e no final da nossa linha, eu vou colocar uma tag P, e aqui vai fechar a tag P dentro da crase, tá? Agora vocês percebem que eu coloco o CEP e fica em negrito. E a gente vai fazer esse mesmo método para todos os outros dados. Então, eu vou pular aqui uma linha, vou dar um espacinho aqui para chegar lá, né, para ficar organizadinho, e vou colocar outra tag P. Agora eu quero colocar o bairro. Então, eu coloco aqui bairro, 2 pontos, vou colocar o símbolo do dólar, abre e fecha chaves, e dentro eu coloco endereço.bairro. E no final, fecha a tag P. Vou dar um Ctrl S para salvar. E foi. Opa. O bairro é Sé mesmo, é isso? É isso mesmo, ó, bairro da Sé. Beleza, e a gente termina de fazer isso para todos os dados. Agora, cidade. Colocar o símbolo do dólar, abre e fecha chaves. Endereço.cidade. Aqui, fecha chaves. Aqui abre chaves. Vou colocar o CEP. Coloco o dólar, abre e fecha chaves. Endereço.CEP. Na verdade, pessoal, aqui no lugar de cidade é localidade. Ó, localidade, igual tá aqui. Tem que colocar exatamente o nome, igual tá no exemplinho ali, tá? Vou fechar as chaves. Vou fechar a tag aqui, tag P. Vou pegar também o estado, símbolo do dólar, abre chaves, endereço.uf.
fecha a tag. Ó, tá importando as informações corretamente. Vou colocar aqui o DDD também. DDD. Eu posso colocar, também fazer uma graça aqui, colocar um mais 55, 0. E aqui, bem grudadinho com o 0, eu coloco o símbolo do dólar. Endereco.ddd. Fecha chaves. Fecha tag. Ó, endereço, o DDD lá em São Paulo é 011. Beleza, pessoal? Então é assim que funciona. Se eu colocar aqui errado 1, 2, 3, vai aparecer aquela mensagenzinha de erro pedindo para o usuário confirmar. Se ele coloca os 8 dígitos corretamente, vai aparecer as informações aqui, ó: rua, o bairro, a cidade, o CEP, o estado e o DDD. Eu vou deixar o link desse projeto aqui na descrição do vídeo. Se você quiser dar uma olhada no projeto, baixar, eu recomendo que você replique para você colocar no seu GitHub. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, você pode deixar aqui nos comentários, eu estou sempre de olho. E muito obrigado por ter assistido até aqui, e até a próxima.